Olá pessoal, estamos dando continuidade à reflexão sobre o Gaudium et Spes, o documento do Concílio Vaticano II, que foi publicado, esse documento foi publicado em 1967, e falamos no primeiro encontro sobre essa questão de que somos co-humanos com outros humanos e co-humanos com Cristo. Então, essa co-humanidade nos leva a construir e a pensar uma sociedade que não poderia ser diferente do que uma sociedade focada no bem comum. O documento fala disso com clareza. E hoje o bem comum, ele é um bem comum ampliado, vamos poder dizer, a partir dessa questão dos sinais dos tempos, que é um bem comum para a sociedade humana e também para a natureza, para a criação como um todo. Toda a criação é criação de Deus, então somos co-criatura com todas as outras criaturas. Então o bem comum não pode ser desvinculado mais do bem comum humano para o bem comum ambiental, o bem comum das outras criaturas. Então o bem comum é um bem comum integral. Esse é um desafio extremamente grande, extremamente complexo dos nossos dias. Para isso precisaria focar em dois elementos que o documento apresenta. Uma superação de uma ética individualista. Esse é, podemos dizer, um eterno desafio. Todas as sociedades precisam superar o individualismo. A própria palavra ética, lá dos gregos, significava a preocupação com ir além do indivíduo, ter a dimensão política. A ética é filha da política, ela precisa preocupar-se com o bem comum. Então, ética individualista é, na verdade, uma contradição, porque ser individualista é ser antiético. Porque se a ética precisa, o primeiro ponto de superação é de superar a minha visão própria de mundo. Porque se eu quero apenas o que é bom para mim, isso não é ética, isso é egoísmo. Então a ética, superar essa ética individualista que o documento coloca, é um ponto central, é uma abertura ao outro, é sair de si, é ser capaz de enxergar que além de mim mesmo, além dos meus interesses, há um interesse coletivo. E se eu não estiver aberto a isso, a gente não consegue avançar. Então o documento fala de uma superação de uma ética individualista. E é o ponto central para o cristianismo. Isso é uma questão e para todas as sociedades humanas, como eu disse, os próprios gregos já falavam da superação do individualismo como um elemento essencial. Se há uma superação do individualismo, então o documento propõe uma busca de uma justiça social. Esse é um elemento complexo, mas justiça social é necessário. Quer dizer, nós não podemos aceitar que a sociedade seja injusta e defender essa desigualdade, essa injustiça social como algo aceitável, como algo louvável. Então a injustiça social tem que ser superada. O sonho de uma justiça social é um elemento inerente à visão cristã de mundo. É inerente a esse processo, que é interessante porque nesse movimento de pensar o outro, de amar o próximo, uma ética individualista abre-se para se fecha para o próximo, a visão cristã se abre para o próximo, mas se abre para o próximo de uma maneira extremamente radical. A frase mais complexa, o pensamento mais desafiante do cristianismo nesse sentido, Cristo, quando nos diz amai os inimigos, porque senão aí você está num limite, porque eu não só preciso amar o da minha família, os da minha comunidade, o da outra comunidade, o da outra etnia, o da outra nação, o do outro grupo político. Se eu sou de um grupo político, eu amar do outro grupo político, e o Cristo coloca amar os inimigos, aqueles que me querem o mal, aqueles que me desejam o mal, aqueles que me querem eliminar. Então, esse limite do amar os inimigos, eu acho que é um aprendizado que as sociedades humanas têm muita dificuldade, porque para a sociedade o inimigo tem que ser execrado, excluído, eliminado. E o Cristo fala do amar os inimigos.
Isso coloca um parâmetro extremamente elevado de superação desse individualismo que vai até esses extremos. Olhando os sinais dos tempos, a gente pode dizer que há algumas ameaças nos nossos dias, que essas ameaças que são obstáculos para a superação, né, para a construção, né, de um bem comum, né, o documento da Igreja Fratelli Tutti, de Papa Francisco, todos os irmãos, construir essa visão de justiça social onde todos são irmãos, sejam irmãos, tratados como tais. Nos nossos dias nós temos ameaças. O documento fala de algumas ameaças e outros a gente pode ser atualizados nos nossos dias. Eu acho que a humanidade, nesse momento, está vendo assustadoramente o crescimento da guerra. A guerra é um dos elementos mais complexos dos nossos dias. Nos dá uma sensação de que cada dia tem uma guerra a mais, né? Nós não estamos passando, se você analisar a situação 10 anos atrás e hoje, temos mais guerra do que 10 anos atrás. Isso é assustador, porque pode ser, se a escalada de violência continua, daqui 10 anos nós podemos estar com a guerra mais generalizada. Então, a guerra é um dos sinônimos, né, de uma falta de capacidade de superar as nossas visões individuais e buscar o coletivo. O amar os inimigos e guerra não combina. Né? E dentro do movimento de guerra, a guerra é alimentada por uma indústria, que é a indústria das armas. Né? Então, o cristão tem que ter um compromisso com um desarmamento. Né? Essa ideia de que se eu quero paz, me preparo para a guerra, não. Quem se prepara para a guerra, quer guerra. Quem se prepara para a paz, tem que criar outra dinâmica de acolher o diferente. Então esse armamento excessivo, esse crescimento armamentista que já vem desde o tempo da Gaudium et Spes, na década de 60, já falava-se de corrida armamentista, mas nós estamos a cada vez mais assistindo isso. Né? Novamente, então, são ameaças a esse projeto de uma justiça social e de uma sociedade que busca o bem comum. Então o desarmamento é um elemento extremamente poderoso, né? Perigoso, uma ameaça que está aí e a gente tem que sonhar com a paz, ter coragem de se desarmar, ter coragem de pensar em paz. Né? Existem muitas ideologias que são excludentes nos nossos dias. Eu acho que isso aí também nós temos uma volta ao longo da história, volta sempre movimentos que se apresentam como superiores aos outros. Nós tivemos no passado eugenia, quando alguém era classificado por traços biológicos. Hoje nós temos movimentos homofóbicos, misóginos, de desvalorização da mulher. Nós temos movimento de desvalorização, desqualificação de negros. Então, incrível, a sociedade já devia ter superado tais movimentos. Desvalorização do pobre, autores que falam da aporofobia, do medo do pobre, que o estrangeiro, o medo do estrangeiro. Então, se a gente observar todas essas ideologias que crescem, elas são ameaças para uma sociedade que a gente sonha, que a igreja sonha, daquela sociedade onde somos co-humanos com os outros humanos e co-humanos com Cristo. O humano é o caminho, né? Sem a humanidade não é possível chegar a Deus. Isso é o Novo Testamento. Se eu disser que amo a Deus e não amo o meu irmão, sou mentiroso. Então o caminho para se falar de espiritualidade, a partir do evento Cristo, da encarnação, o caminho de falar de espiritualidade é o caminho do irmão, é o caminho do próximo, é o caminho do outro. Não existe um caminho, né? Às vezes você vê em frases que dizem assim, você quer amar, quer ir para a eternidade, mas não quer viver com Deus hoje. O caminho para ir para a eternidade hoje é conviver com o irmão. Numa visão cristã de mundo, a abertura ao próximo que é uma abertura a Deus. São elementos extremamente complexos. Um outro ponto que
inclusive o subsídio traz, e que eu gostaria de fechar com ele, porque são muitas as ameaças, que é a questão também, né, de uma sensibilidade dos dias atuais de superação da violência sexual contra crianças. É muito interessante deixar isso também registrado. Nesse sonho de uma sociedade humana, né, o Papa Francisco desencadeou todo um movimento dentro da igreja de superar a violência contra a criança. A criança precisa ser amada, respeitada. A criança é a igreja que queremos proteger, né? Então, se em algum momento nós temos a violência contra a criança e ficamos com medo de denunciar, porque temos medo de ameaçar a instituição ou né, falar mal da instituição, Francisco nos coloca com clareza: as crianças são, né, é a igreja que precisamos proteger. Então, criar, né, na nossa sociedade hoje mecanismos de prestar atenção às nossas crianças. E aqui o assunto é complexo, a gente poderia falar muito sobre isso, mas é importante lembrar que a maior parte da violência contra a criança ocorre nas famílias. E às vezes os pais estão muito preocupados de que a criança pode ser abusada lá no parque, no jardim infantil, e esquece que dentro de casa a maior parte dos abusos. Então esse senso crítico, esse vigilar, essa vigilância é extremamente necessária. Não podemos aqui nos alongar, mas fica aí esse desafio de construir, para buscar esse bem comum, né, que a igreja sonha, que a igreja propõe, que todos nós desejamos como sociedade. Há um caminho de identificar ameaças e de superar essas ameaças, né? Agradeço aí a oportunidade, me coloco à disposição. Abraço.